Hoje, galera, estou trazendo mais um vídeo de tier list pra vocês e hoje um vídeo de tier list dos maiores impérios da história. Ai, você já fez esse vídeo? Sim, mas tinha muito menos império, não tinha muito critério aquele vídeo. Não o vídeo em si, né? Quando eu fiz a tier list, não tinha critério nenhum pros impérios estar lá. Enfim, esse aqui eu achei melhorzinho. Ah, e não tem o Império do Brasil aqui na tier list. Não foi o que fiz, beleza? Segundo, eu vou ser bem breve aqui na classificação dos impérios, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Eu já gravei esse vídeo, já deu mais de 1 hora. Não dá pra postar um vídeo de mais de 1 hora classificando império da história, né? Os maiores impérios. Qual vai ser o critério, galera? Prominência no contexto histórico. Se em determinado período histórico não teve nenhum império ultra prominente e o Império X, por exemplo, era o mais prominente, eu não vou classificar ele como, por exemplo, o Império Romano, beleza? Só porque ele era o mais prominente do período, se no período não tinha tanto império prominente assim. E o outro critério também vai ser a duração, né? O quanto tempo ele ficou ali reinando entre o império mais importante do mundo ou alguma coisa próxima disso, né? Ó, as classificações vai ser S+, S. Por que é S e S+? Porque tem muito império foda na história, né, galera? Aí vai ter o F, depois não é um império. E pra nesse não é um império, não quer dizer que o governo não é um império, que não tinha múltiplas etnias no país. Não é nada disso. Porque não é um império em termos de prominência, beleza? A gente não está avaliando império aqui no conceito literal da palavra, né? Que você precisa do imperador, a monarquia. Não. Não. Vamos classificar. Primeiro, Abássidas. Vamos botar no A. Ai, Abássidas é islâmico, eu não gosto do Islã, eu queria colocar no F. Problema seu, eu tô fazendo isso aqui por prominência, seu retardado. Porque tem uns comentários assim, por incrível que pareça. O que os Abássidas dominaram? Todo o Oriente Médio, norte da África, um pedaço da Sicília. Isso é pouco pra Idade Média, pra 700, anos 700? Não é, né? É coisa pra caramba. Ainda numa época que o Oriente Médio tinha uma importância cultural e econômica muito maior do que a atual, né? Então os Abássidas fizeram muito, dá pra classificar como A. Vou aproveitar, vou classificar todos os islâmicos aqui que eu achar. Vai ter o Califado Omíada aqui, cadê? O Califado Omíada. Se não tiver, o cara é maluco, né? Tá, achei que é Ayubidas, Fatimidas e Umayyadas, né? Umayyadas, que eu falo Umayyada, mas não é Umayyada, é porque eu nunca li nenhum texto dos Omíadas em português, aí na minha cabeça fica Umayyada, mas não existe Umayyada, beleza? É Omíada. Omíada, S. Ai, Califado não pode ir pro S. Cara, os Omíadas, eles conquistaram literalmente todo o Oriente Médio, todo o norte da África, 90% da Península Ibérica. Isso no início da Idade Média. No início da Idade Média. Eles foram os principais responsáveis por espalhar o Islã em boa parte do Mediterrâneo, então, cara, é um puta do império. Ah, eu não gosto deles, prometeu. Ayubidas é do Egito, não é? É, Ayubidas é do Saladino, é isso mesmo. Não, Ayubidas dá pra colocar no C ou no B, viu? Pegou boa parte do Oriente Médio, o Egito, um pedacinho da Líbia, chegou a pegar Creta, eu acho. Pra não falar tanta merda, eu quis pesquisar aqui, viu? É, de fato, pegou a Líbia, Egito, uma parte aqui até da Península Arábica, né? Até no Iêmen, olha. Interessante. Não chegou a pegar Creta, não. Pedacinho aqui da Líbia, que na realidade nessa época era mais relacionado aos califados aqui da Tunísia. Boa parte do Levante, uma parte aqui do atual Kurdistão, né, que fica no Iraque. Olha, isso é bem forte, bem forte. Como eu não classifiquei tanto império assim, por enquanto eu vou deixar ele no C, né, porque fica um pouco difícil você classificar ele aqui. Fatimides, dá pra classificar no C também. É basicamente a mesma coisa, né? A diferença principal é que os Fatimidas foram mais pro norte da África do que os Ayubidas, mas menos pro Levante e menos ali pra Península Arábica, né? Mas dá pra classificar junto, né? Acho que não fica tão bizarro assim, não. Vamos classificar os Aquemênidas? Vamos... Essa também, né? Dos maiores impérios da antiguidade, né? Da era clássica. Absurdo, né? Precisou do Alexandre o Grande pra poder acabar com eles. Pra quem assistiu 300, né? E não sabe, Aquemênidas é o Xerxes, beleza? Você sabia que 400% das pessoas nos últimos 48 anos que assistem meu canal não são inscritas? É isso mesmo, é um dado 100% verdadeiro. Então, por favor, se inscrevam no meu canal aí, você vai estar me ajudando muito. Valeu aí, valeu. Pode voltar pro vídeo em paz. Enfim, eu não vou me alongar muito, porque eu estou gravando há 10 minutos. Falta isso aqui de império. Pois é, não dá pra alongar então. Sultanato Ajuran. Isso aqui, pra quem não sabe, é sultanato da Somália. Nem dominou toda a Somália, se eu me lembro bem. É literalmente um império local que nem era tão forte assim. Ah, ele fazia muito comércio na costa leste africana, na Península Arábica e na Índia. Sim, cara, eu tava olhando o império da história, meu amigo. Vai ficar no não é o império. Ele era o império, viu, em termos de governo, pra quem não sabe. Aksum e Ashanti vai pro mesmo lugar também. São todos da África, né? Aksum vai ser ali da Etiópia. Ashanti já vai ficar ali no oeste africano, né? Atualmente perto ali da Benin, Togo, Nigéria. Costa do Marfim vai ficar ali. Foram fortes dentro do contexto deles? Sim, muito forte pro oeste africano, muito forte pro chifre da África, muito forte pro chifre da África. Porém, a gente já tá falando maiores impérios da história, né? Em termos globais, não foi. E nem pra época, né? Você pega o Ashanti. O Ashanti era o império mais forte do mundo na época dele. Não.
Nem próximo disso, né? E nenhum desses outros aqui também, né? Áustria-Hungria e Império Austríaco. Eu vou colocar em D? Cara, eu vou colocar em D aqui, mas um pouco de dúvida, porque foi forte economicamente pra época. Mas ambos, né? Tanto o Império Austríaco quanto a Áustria-Hungria tem um problema grave de estabilidade, né? Todo mundo sabe. Eram impérios que tinham milhões de etnias dentro deles, né? Tinha húngaro, croata, sérvio, romeno, germânico, né? No caso, os austríacos, esloveno, italiano, no caso do Império Austríaco, né? A Áustria-Hungria tinha italiano no Tirol. Já o Império Austríaco pegava até perto de Milão ali, né? É a região de Veneto inteira. Então o Império Austríaco tinha mais, né? Enfim. Qual desses dois é mais forte? Cara, eles são bem similares, né? A Áustria-Hungria vai um pouquinho mais ali pro leste da Europa, em termos de domínio. O Império Austríaco pega o norte da Itália. Se eu não me engano, o Império Austríaco é 1802 até 1867, a Áustria-Hungria é 1867 até a Primeira Guerra Mundial, né? 1918. Eles eram extremamente relevantes ali no contexto europeu, né? E como a gente tá falando aí de século XIX, também mundial, né? Mas pra mim ele fica abaixo desses aqui, né? Aí o Bidas aqui, você precisou fazer uma cruzada contra eles, né? A Síria, posso colocar em A também, viu? No caso de Assíria fica um pouco confuso, né? Pode ser Assíria, pode ser Império Assírio ou Império Neo-Assírio, né? Império Neo-Assírio é mais forte do que a Assíria. E dentro do contexto era absurdo, né? Egito, todo o Levante, a maior parte da Babilônia. Isso dentro do Império, galera. O Neo-Assírio já tá falando do quê? 690 a.C.? Assíria é o quê? 800 e alguma coisa a.C.? É muito absurdo pra época, muito absurdo. Mas vou colocar no A, né? Eu acho que o Omíadas não, Omíadas e Aquemênidas ainda é mais absurdo. Babilônia dá pra colocar em B. É B de Babilônia. O Império Babilônico é muito parecido com o Império Assírio, né? Só que eu acho que no ápice dele, né, o Império Neo-Babilônico, tudo tem Neo aqui desse, acho que ele é menor do que o Neo-Assírio. Eu vou até conferir antes de falar merda. Fui conferir aqui e era levemente menor mesmo, então eu vou deixar um nível abaixo só. Império Azteca vai ficar em F. Por quê? Os astecas eram muito fortes. Fonte, vozes da minha cabeça. Pra quem não sabe, os astecas, né? Eles são invasores no contexto ali das tribos do México, né? Eles vieram lá dos Estados Unidos, né? Aponta estudo genético. Lá próximo de onde é os Navarro atualmente, né? Desceram e dominaram ele. Porém, é extremamente local, cara. É ali na Mesoamérica. Fui interrompido aqui. Não lembro o que eu estava falando. Enfim, vai ficar no F. Não lembro o que eu tava falando, galera. Império Britânico, vamos botar no S mais uma vez? Preciso falar alguma coisa? O maior império em extensão territorial de todos os tempos. É o Império Mongol. Sim, mongolão. Vai lá e pesquisa aí o mongolão. Literalmente o país que inicia a Revolução Industrial. Enfim, se eu ficar falando de Império Britânico, eu vou ficar falando meia hora, né? É o maior império da história? Pra mim, não. E eu já vou pegar aqui pra mim como o maior império da história. O Império Romano. Preciso falar alguma coisa do Império Romano também? Preciso? Não, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Eu estou falando português por causa deles. Não! Você... Porque atualmente tá foda, galera. Surge a galera que interpreta tudo de maneira literal. Não, é porque na realidade você fala português porque os portugueses colonizaram o Brasil. Não foi o Império Romano que colonizou. Obrigado pela informação. Enfim, Império Romano vai ficar aí no S+, né? Enfim, não vou falar nada dele, né? British Raj, mano, isso aqui é a parte indiana do Império Britânico, pra quem não sabe, né? E já fica um adendo aqui também, porque no meu vídeo bandeira, que eu dei F na bandeira da Austrália, e eu falei que não fazia sentido CT, a bandeira do Reino Unido, né? Aí teve gente que me explicou, não, é porque o Reino Unido colonizou a Austrália. Caralho, é sério? Você tem certeza disso? É uma informação perigosa, hein? Você tem certeza? Sério, mano, eu não sabia. Pensei que a Austrália tinha sido colonizada pela Áustria, né? Aí vocês vão entender porque não faz sentido agora. Tá vendo o British Raj? Isso aqui é da Índia. Isso aqui é a bandeira colonial que o Império Britânico tinha na Índia. Você tá vendo essa bandeira do Reino Unido aqui? Sim, né? Porque era uma colônia. A Índia deixou de ser uma colônia, ela manteve? A bandeira do Reino Unido, não, né? Mas é porque na Austrália tem muito descendente de britânico. Sabe onde também tem? No Canadá. O Canadá manteve? Também não, né? Enfim, eu não vou classificar ele porque não faz sentido, né? Você tem aqui já o Império Britânico, por que eu vou classificar separado o British Raj? Não faz sentido estar aqui na lista, né? Império Belga, vou enfiar no F de uma vez. O que é o Império Belga? Bélgica, Congo, Burundi, Ruanda. Ainda por cima tem a treta lá do Leopoldo II, que eu não vou nem citar no vídeo. E eu recomendo vocês pesquisarem se quiser ficar revoltado com o europeu. Agora, se você for uma pessoa facilmente traumatizável, não pesquise, beleza? Que o Leopoldo II fez. E, cara, a Bélgica era tremendamente rica e industrializada no contexto europeu, mesmo sendo um país minúsculo. Sim, cara. Mas a gente tá falando de Império da História novamente, né? Tem que frisar isso. F. Império Búlgaro, mesma coisa. Era forte na Idade Média, tinha um controle enorme sobre o Balcãs, chegou a pegar até partes da Macedônia. Sim. Isso fazia ser um dos impérios mais fortes da história? Não. Impérios de Burma, né? Burmanese. Isso aqui é Myanmar, porque não sabe. Eu vou já botar no F, beleza? Eu não sei muito de história asiática, sendo bem sincero. Ainda mais ele na parte da China e do Sudeste Asiático. Mas se eu me lembro bem, teve 3 impérios no Myanmar. E os 3 são locais, né? Se não me engano, o segundo pegou boa parte do Sudeste Asiático, né? O que seria impressionante pra dentro do contexto ali da Ásia. Mas a gente tá falando maiores impérios da história, não é mesmo? Bizantinos, cara, bizantinos eu vou colocar no A. Os bizantinos chega um momento, né, que eles recuperam toda a Península Itálica, todo o norte da África. Tinha o Egito, o Levante,
boa parte da Anatólia, todo o Balcãs. Os bizantinos, durante um período, foi isso. Tremendamente forte, né? Os bizantinos é muito duradouro. Ah, tomou pau pros otomanos. Sim. Os otomanos, a gente tá falando de uma pedra da história também, né? Então não tomou pau pra qualquer um e demorou muito, né? Demorou muito pra cair. Mas 50 aninhos e a gente poderia estar falando que o Império Bizantino existiu, né? No mesmo período que o Brasil, né? O que é bizarro. Cartago. Cartago dá pra colocar em B. Cartago foi tremendamente poderoso, ainda mais em termos econômicos, né? Provavelmente Cartago é o seguinte, né? Usava mercenário. Mercenário da Líbia, mercenário da Numídia, mercenário hoplita grego. Só que aí veio as reformas de Políbio, né? E GG Cartago falou. Os romanos ainda copiaram, né? Os navios de Cartago, enfim. A Cartago era uma potência absurda pra época ainda assim, né? Tanto que perdeu só pros romanos, né? Mas, enfim, muito forte. Império de Chola, um dos nomes mais engraçados, né? Quem não sabe, o Império de Chola foi um reino no sul da Índia que tinha influência lá na Indonésia, na Malásia também. Extremamente rico. No comerciante, é tipo um Cartago da Índia. Porém, não vai subir muito aqui na lista não, beleza? Vai ficar em F mesmo. Império dinamarqueses. Está incluindo União Kalmar? Se tiver incluindo, daria pra colocar mais pra cima, né? Só que aqui não cita, né? No tier list, né? Enfim, vamos deixar em E então, né? Vou fazer um balanço aqui, né? Se não incluir, F. Se incluir, era D no mínimo. Vai fazer o balanço que vai ficar no E. Império Durrani, como é que fala isso mesmo? Enfim, é o Império Afegão. Poderia ser muito impressionante se no período que ele existiu, aquela região do mundo já não fosse tão mais importante assim, né? No contexto global. Dá pra colocar no F também, né? Não vai dar pra colocar no E, não. Império Holandês. Vou colocar no B. Império Holandês na sua máxima extensão ali, né? Não precisava nem ter muito território dentro da Europa, né? A região dos Países Baixos era uma das regiões mais ricas do planeta Terra. Depois ele vai lá e cata toda a Indonésia, né? E vira o mestre do comércio, né? Depois começa com o Japão, né? Inicia Portugal sendo o principal parceiro, né? Ocidental ali de comércio com o Japão. Depois passa a ser a Holanda, pra quem não sabe. Teve uma possessão ou outra ali na Índia também, né? Tem aquele período que pega o Nordeste do Brasil. Eu acho que dá pra colocar em B. Qualquer coisa eu faço um balanço aqui e rebaixo ou aumento ele, né? Egito Antigo. Egito Antigo é muito abrangente, né? Porque o Egito, galera, ele é antigo em ser antigo. Ou seja, você pode estar falando de Egito Antigo e tá falando de 2000 a.C. Ou você pode estar falando de 300 a.C., né? Eu vou entender mais pro período de 2000 a.C., né? Enfim, S. Não vou colocar no S+, beleza? Enfim, S total, né, cara? Poderia até vir pro S+, aqui, mas não, vai ficar no S mesmo. Absurdo. Franquia, pra quem não sabe, vai ser Carlos Magno, né? O problema do Império de Carlos Magno é o seguinte, né? Ele vai e domina toda a região atual da França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, Áustria e Itália. Aí ele morre e desfaz tudo isso. Esse é o único problema. E graças ao Carlos Magno, né, você tem o Sacro Império Romano, que é a pior coisa que já existiu em termos de botar império no nome. Calma aí. Franquia no mesmo nível de Império Holandês, que estranho, né? Mas era na Idade Média, né? Na Idade Média, você dominar toda a região da França, né? Bélgica, Holanda, Alemanha, Suíça, Áustria e Itália era absurdo. Daria pra descer pra C, dependendo da situação. Enfim, eu vou deixar no B e depois eu dou uma reavaliada. E pode acontecer, viu, galera, de ficar meio estranho aqui a avaliação, porque é 86 impérios que você tem que avaliar e gravando ao vivo, né? Que, pô, se for pra avaliar cada um aqui, eu pesquisando 2 horas sobre cada um, né, pra relembrar um pouco, lógico que a avaliação sai diferente, né? Tá, Sacro Império Romano vai ficar não é um império, por quê? Completamente descentralizado. Como é que você classifica uma coisa dessa? Cada condado, cada ducado é perigoso. Um João de Barro fazer uma casinha lá dentro do Sacro Império Romano, ele ganhar status de cidade livre e começar a ser independente praticamente, né? De tão bizarro que é o HRE. Enfim, Sacro Império Romano não é sacro, não é império, não é romano. E, enfim, vai ficar no não é império, né? Pelo amor de Deus. Império Colonial Francês, dá pra colocar no A aqui, viu? Império Colonial Francês era absurdo também. Porém, na minha opinião, não é o ápice da França. Pra mim, o ápice da França é o Império Napoleônico, que chegou muito próximo de dominar toda a Europa, né? Se não fosse a Rússia, né? Império Napoleônico. Se não fosse a Rússia, tinha dominado toda a Europa, né? Mas acabou se ferrando, né? Pra quem não sabe, teve uma tentativa, né? De um tratado de paz com Napoleão, que o tratado de paz era absurdamente favorável pra França, mas o cara recusou. Tão top que estava. A Holanda ia pro controle francês, a Bélgica ia, toda aquela parte do Rio Reno, a fronteira ia lá pro Rio Reno, tudo ia ser França até ali, a Suíça ia pra França, os pedaços da Itália, mas foram recusados, né? O Império Napoleônico é absurdo. O Império Napoleônico que influencia, né, diretamente na independência brasileira, né? Aí o resto é história, né? Vocês já sabem. Eu vou colocar no S, mas poderia ser A também, viu? Eu tenho um pouco de dúvida, sinceramente. Como eu falei, é muito difícil, né? Se classificar aqui em tier list. Império da Geórgia, muito forte ali no Cáucaso, né? Mas é local, né? Igual esses outros aqui, não faz sentido eu classificar pra cima. Local de uma região não tão importante, né? Porque se for local
Na Europa Ocidental, durante o século XVIII, seria absurdo, né? Império Alemão. Império Alemão é o império com mais fanboy na história da Terra. A quantidade de cara com fotinha de general alemão, com nominho de general alemão, né? Ou não, né? Alguma coisa tipo Kaiser Wilhelm II. É incrível na comunidade de estratégia, geografia, história, enfim. O Império Alemão, ele é mais local, ele não é tão grande igual o Império Colonial Francês. Mas galera, a Alemanha toda unificada. Você vai ter a região da Alsácia-Lorena também. Você vai ter um pedaço enorme da Polônia. E isso numa época que essa região era mais importante ainda. A Alemanha, hoje em dia, do tamanho que ela é, que é bem menor que o Império Alemão, ela é a quarta economia global. Isso depois de perder 2 guerras mundiais. Nessa época não tinha acontecido nada ainda, né? Até a Primeira Guerra Mundial chegar aí. Vapor. Enfim. Pode ficar no ar aí. Acho justo. Gaznavides. Isso aqui deve ser, eu presumo, ou é Canato da Ásia Central, ou é algum mameluco, alguma coisa assim que dominou um pedaço da Índia. Eu não sei ao certo, depois eu pesquiso e classifico. Goturcos, aí eu tenho certeza que é na Ásia Central, né? Eram muito fortes militarmente por causa do jeito que eles lutavam. Sim. Ela dominava steppe, né, galera? Steppe e deserto. Colocar em F é um pouco forçado, porque ele era mais... Os goturcos eram mais fortes, né, do que esses aqui. Então eu vou subir pra E. Vai ficar no E, né? Junto com a Horda Dourada, né? A Horda Dourada é a mesma situação dos goturcos, só que aí você vai ter uma boa parte da Rússia. É que na época era steppe também, né? Não tinha muitos assentamentos, né? Igual hoje em dia. Então dá pra colocar em E. Gupta Empire, esse aqui é da Índia, né? Pega todo o norte da Índia, mais uns pedaços, mas eu tenho que verificar. Dinastia Han. Galera, eu pra história chinesa sou uma negação, não sei nada. Eu nem vou classificar os chineses aqui, porque eu nunca estudei história chinesa minimamente de maneira séria, beleza? Eu só olhei ali na Wikipédia, dei uma olhada lá na fronteira deles, dei uma leve lida ali de 3 parágrafos sobre eles, mas enfim, eu nunca estudei história chinesa, então eu não posso classificar, não vai fazer sentido, eu vou classificar errado, eu vou classificar muito errado, né? Mas isso é nem questão de opinião, eu vou fazer cagada mesmo. Hititas, cara, Hititas dá pra vir pra B aqui também, né? É mais antigo que os babilônicos e do que os assírios, só que é só metade ali da Anatólia, né? Descendo um pouquinho pra Síria atual. É menos, né, do que a Síria. Acho que pode colocar em B, tá bom. Hunos eram muito fortes, né? Muito fortes. Porém, fica devendo, né? Na parte cultural, econômica, enfim. Pode ficar no C, por conta da força militar. Incas é a mesma situação dos astecas, né? Era local e os incas, né? Infelizmente, durou nada, né? Quando eles formam um império, poucos anos depois chegam os espanhóis. Foi no tempo errado, né? Os astecas também. Os astecas também teve essa má sorte. Mas é um império muito legal, né? Tanto os incas quanto os astecas, né? É muito interessante você ver a história. Império Italiano. Eu vou colocar em F. Não, F é sacanagem porque você tá com a Itália inteira, né? Dá pra colocar em E. Só que o Império Italiano, galera, é basicamente não existente. Vai ter o quê? A Líbia, Somália. Nem sei se quando vai ter Etiópia você vai considerar, né? Porque você já vai estar quase na Segunda Guerra Mundial. Eritreia você vai ter também. Você vai ter a Itália atual, mais um pedacinho da Eslovênia, mais um pedacinho ali da Dalmácia, que hoje em dia faz parte da Croácia. Só, acabou, é isso aí. Mas como é a Itália, eu não posso jogar no mesmo nível que dos outros países, né? Tem que subir um pouquinho, vou colocar E. Japão, cara, Japão tremendamente forte, né? O Japão se aproveitou de um período extremamente fraco da China pra poder dominar ela. Boa parte dela, sim. Isso não diminui o fato que eles dominaram um pedaço da China, né? Acho que o Império Japonês B tá de bom tamanho. Poderia até ir pra A, dependendo da interpretação, mas acho que B tá interessante. Kanato Khazar, não conheço a história, então não vou nem tentar classificar. Império Khmer vai ser ele Camboja, né? Sudeste Asiático, só que vai ser maior, né? Do que só o Camboja, obviamente. Vai pro F aqui do mesmo jeito, né? Coreia? Qual império coreano era muito grande? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, pelo que eu vi aqui, galera, teve uma dinastia em 67 a.C. que durou até o ano 600, bastante, né? Dominava um pedaço da Manchúria. O máximo, né, que fez. Então vai pra F, né? A Japarhite e Malaca. Tô gravando esse vídeo depois do vídeo das bandeiras, né? Se você juntar Malaca com Majaparhite, olha aqui que parece a bandeira da Malásia. Então a bandeira da Malásia, ela é não intencional, muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Não era intencional. Eu vi um cara falando nos comentários, aí na hora que eu fui ver eu fiquei chocado, e é verdade mesmo. Então me desculpe, Malásia, por classificar sua bandeira achando que era uma cópia, mas não é não. Enfim, Majaparhite, tremendamente rico, mas local também, vai pro E. Malaca, mesma coisa. Só que não faz sentido botar Majaparhite e Malaca em E e Chola Empire em F, né? Então vou subir o Chola Empire aqui pra E também. Macedônia precisa falar alguma coisa? Pra mim é S+. Tem gente que vai falar que tá overrated. E pode estar mesmo, viu? Porque eu sou muito fã, galera, da Era Clássica. Então, pra mim é difícil classificar impérios sem ficar puxando o saco de império da Era Clássica, né? Inclusive tem um comentário que eu achei sensacional. O cara falou que eu sou parcial. Um canal meu
dando vídeos de tier list, que é a minha opinião, eu sou parcial. É lógico, meu amigo. Mas enfim, Macedônia vai pro S+, eu não vou ficar me alongando muito, porque o vídeo está ficando enorme. Otomanos facilmente S. Os otomanos na máxima prominência era absurdo. Absurdo, cara. Simplesmente absurdo. Pega século XVI e dá uma olhada nos otomanos, galera. Pega século XVI e dá uma olhada nos otomanos. Tinha que juntar a Europa inteira pra ganhar uma batalha dos caras. Ai, Portugal ganhou dos otomanos. O português ama soltar essa. Sim, ganhou, cara. Ganhou, sabe? Ganhou. Cadê o Império Português aqui? Império Português, vamos colocar junto aqui com o Império Holandês, né? Eles são muito parecidos, né? Só que um você coloca Brasil, o outro você troca pela Indonésia. São impérios, né? Muito parecidos, né? Tinha um território pequeno ali na Europa, só muda que o território ali dos Países Baixos era muito mais rico que Portugal. E sempre, até hoje, Portugal tinha mais possessões na África do que o Império Holandês. O Império Holandês tinha a Indonésia, né? Que era absurdo. E Portugal tinha o Brasil. Então fica muito parecido, né? E por você que é português está assistindo, meu amigo, você acha que Portugal é S+, aqui é junto com o Romano, Império Britânico? S... Não, né, cara? Enfim, vai ficar em B aí. Mamelucos. Ih, Mamelucos. Tá, vou botar no E aqui. Muito forte, né? Mas é, ó, Vapo, os otomanos neles, né? Mali, cara. Mali dá pra colocar em E, por conta da riqueza que Mali gerou, né? Mais do que isso aqui, aí vai ser maluquice total, né? Isso que daria pra colocar em F também, né? Porque ele é bem local ali no oeste africano. Ah, tem o Mansa Musa, o cara mais rico da história, foi pro Egito, causou uma crise inflacionária lá, de tanto que dava ouro pros outros. Sim, cara, sim, teve sim. Mas aqui tem impérios muito maiores que isso, né? É uma espécie de Botafogo dos impérios, né? Botafogo tem um Garrincha, o império tem um Mansa Musa, que a galera não usa de argumento. Não pode ficar em E aí. Marata é da Índia, não lembro exatamente qual. Maurya é absurdo também, né? Eu vou colocar em A, mas daria pra colocar em S também. Porque a época que teve o Império de Maurya lá na Índia, a Índia era possivelmente o lugar mais desenvolvido do mundo, né? Junto com a China. Até mais desenvolvido que a China, sinceramente. Tá, então vou colocar em S, né? Porque seria injusto, né? Porque eu tô colocando o Egito Antigo aqui, né? Como que Maurya não seria no mesmo nível, né? Não vai fazer sentido, né? Ai, você tá colocando um cara da Índia maior que o Império Alemão? Você sabe o que era a Índia antigamente, galera? Você sabe o que era a Índia antigamente? Se você soubesse, tu nunca teria falado isso. Império Mexicano, cara. Império Mexicano é o México com os territórios lá dos Estados Unidos. E uns pedaços da Guatemala também, né? E na parte americana ainda tinha uma população irrisória lá, né? O Império Mexicano tomou tanto pau dos Estados Unidos, fica até na dó deles, né? Enfim, dá pra colocar no F aí, né? Império Maia. Impérios Maias. Cara, eu não sei tanto de Império Maia, senão quais são os maiores. Não vou classificar também, não. Dinastia Ming. Europa Universalis 4 aí, né? Se fosse classificar pela Europa Universalis 4, eu metendo não é império, tão ruim que é esse país, né? Mas igual eu falei, eu não sou o maior fã da história chinesa, não sei tanta coisa, então não vou classificar, beleza? Império Mongol, S+, né? Segundo maior império em extensão territorial da história, só perde pro Império Britânico, porém, o território era contínuo. É isso mesmo, era contínuo. Diferente dos britânicos, né? Que é muito surpreendente. O problema do Império Mongol é que, em termos culturais, ele não deixou tanta influência igual o Macedônico, o Império Britânico e o Romano, não vou nem comentar, né? Esse que é o único problema, né? Por quê? Porque os mongóis não estavam preocupados com isso, cara. Eles estavam preocupados em sentar em cima de um cavalinho, sair metendo flechada em geral, saquear as cidades e vazar. Era isso, né? Então, vai pro S+ aí, por conta do que eles conseguiram atingir, né? Mas fica faltando ali a parte cultural, né? Influência. Eu acho que seria possivelmente um dos impérios mais malvados do mundo, né? Se fosse classificar aqui por termos morais, né? Quase todos aqui são filha da puta. O Império Britânico aqui, os romanos mesmo, né? Tanta gente de Roma escravizou. Mas o Império Mongol dá uma superada, viu? Marrocos. Cara, Marrocos, dependendo do califado, da dinastia que você tá falando, dá pra colocar em E. Dependendo, né? Mogols. Sim, pra quem não sabe, os Mughals chamam Mogol em português, enfim. Dominou quase toda a Índia, em um período que a Índia era um dos lugares mais ricos do mundo, né? Daria até pra colocar aqui em C, viu? Sinceramente, pelo que eles fizeram. O problema é que depois chegou os britânicos, né? E Vapo também. Já tava em queda, né? Mas ajudou o Vapo total. Império do Mar do Norte. Tá, esse aqui dá pra colocar em E. Dá pra colocar em E, Império do Mar do Norte. Apesar de ter uma boa parte ali das Ilhas Britânicas, né? As partes ali nórdicas, no período não era militar só, né? As estratégias que eles tinham, porque em termos de riqueza era nulo, né? Oman dá pra colocar em F também. Pra quem não sabe, Oman teve seu próprio império colonial ali na Tanzânia. Tá vendo? Não é só europeu que fazia império colonial. Oman deu uma de europeu, né? Quis dar uma explorada lá na Pártia. Pártia dá pra colocar aqui no mínimo em A. Pártia que é responsável, né, pelo termo erro crasso. Pesquise pra você ver o que aconteceu. Polônia e Lituânia dá pra colocar junto com a Áustria-Hungria, Império Austríaco, né? Tomou gangbang ali da Alemanha, da Rússia e da própria Áustria, né? Mas já foi muito forte, né? Já peitou otomanos um número considerável de vezes, né? Ah, se ele peitou os otomanos, então ele era mais forte que os otomanos, né? Não é assim que funciona não, meu amigo. Espanha vai pro S, né? S ou até S+, né? Dependendo da avaliação que você faz aqui. Porém, eu vou deixar no S. Império Espanhol, na época da União Ibérica,
Era uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Será que eu coloco em S+? Eu tô em dúvida, hein, galera? Deixa nos comentários se você colocaria Espanha no S ou no S+, né? Se colocou no A, já é maluco, né? Tem que internar. Dinastia Qing, né? Que fala... Acho que é Qing que fala. Enfim, Guerra do Ópio, galera. Guerra do Ópio 1, 2. Guerra do Ópio 13. Guerra do Ópio 25. Porém, em termos territoriais, era bem impressionante, viu? Vou colocar aqui no D. Ah, é China, você não vai classificar. Mas é um período que eu sei alguma coisa da China já, né? Rússia no ápice do ápice do ápice. No ápice do ápice do ápice do ápice. Rússia no ápice. Dá pra colocar em A ou no S, viu? Eu vou colocar em A pra deixar o S aqui só com coisa muito absurda, né? Otomanos ali no século XVI. Espanhóis na União Ibérica. Império Napoleônico dominou quase toda a Europa. Ah, perdeu pra Rússia, sim, cara. Sim, perdeu. Máuria. Eu vou rebaixar a Máuria aqui pra A. Egito Antigo, Maiadas e Aquemênidas. Tá todos mais absurdos do que a Rússia, sinceramente. E o S+, aqui não fala nada, né? Império Safávida, né? Eu não sei como é que fala isso em português. Eu só li em inglês isso aqui. Enfim, o Império Persa ali do século XVIII? Eu acho que é 18. Enfim. É na época que a Pérsia já não era tão mais importante assim, né? Vamos colocar no E. Sassânidas. Sassânidas dá pra colocar aqui no B ou no A, né? B ou A. Colocar no B. Colocar no B, mas daria pra ir pro A também, viu? Sem muita dificuldade. Tô comentando menos agora, galera, porque vai dar muito tempo de vídeo isso. Império Sérvio. Deixa eu botar no F aqui de uma vez. Ah, Império Medieval, muito forte. Sim, só no Balcãs, amigo. Sikh Empire, cara. Isso aqui não é nem Império, velho. Império dos Sikhs ali, né? Ficava ali no Paquistão, Índia, mas... comparado com os outros aqui... Não, mentira, a F tá terrível pra ele, né? Vou colocar no F não, né? Tava no não é o Império. Vou colocar no F. Império Siameses, né? Siameses, pra quem não sabe, vai ser a Tailândia ali, né? Cara... F também, né? Ficar junto com os impérios aqui de Burma. Império Sueco, dá pra colocar pelo menos aqui no D. E em termos de poder, já chegou a ser um dos mais fortes da Europa, né? Peitava o Imperador da Guerra, peitava a Rússia. Será que dá pra colocar em C? Não, acho que não. Pode ficar em D. Etiópia, cara... Vai ficar no F também, né? Qual império é tipo, né? Tem um monte. Mas fica no F. Ó, Tibete, dinastia Yuan, acho que foi uma das mais absurdas, não? Por causa dos mongóis, né? Mas não vou classificar, não. Igual eu falei, não tenho muito conhecimento ali, não vou classificar errado. Xiongnu, não sei o que é isso. Império do Vietnã, vai ficar aqui no F de novo. Tuitonga, pra quem não sabe. É o Império de Tonga, Império Marítimo de Tonga. Ficava ali naquelas ilhas do Pacífico, né, cara? Né? Pelo amor de Deus. Timuridas dá pra colocar aqui no máximo de poder, dá pra colocar num D tranquilo, né? Império Mogol, que é tremendamente, né, linkado aqui historicamente com os Timuridas. Seljuk Empire, o Império do Seljuka, galera. Muito forte também, né? Absurdo, né, cara? Dá pra colocar até aqui no B, dependendo, hein? Mas vou deixar no C só pra ficar mais bonitinho aqui agora. Chega no final do vídeo, o critério já foi pra casa do caralho. Seleucidas, olha, mano, eu tava esquecendo de Seleucidas, né? Seleucidas, dá pra colocar no B. Né? Menos do que a Máuria no ápice. B ou A, né? Mas eu vou colocar no B, porque aqui eu acho que todos no ápice foram mais que os Seleucidas. Mas daria pra colocar no A tranquilamente também, viu? S, aí já é forçação de barra, né? E menos do que B, também forçação de barra. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu vou classificar. Songhai, né? Songhai também é quase a mesma coisa do Império de Mali, né? Daria pra colocar no E, então, né? Junto aqui com o Império de Mali. Esses aqui da China, igual eu falei, não vou classificar. Se alguém é muito fã de história chinesa aí, pode deixar nos comentários como é que ficaria na sua opinião, né? Aqui na classificação geral. Enfim, no final de contas, ficou Roma, Império Britânico, Macedônia, Império Mongol. Macedônia tá um pouco super valorizado, né? Igual eu falei, mas eu gosto muito do período clássico, né? E fica complicado pra mim, né? Mas daria pra colocar a Espanha aqui no lugar da Macedônia, talvez. Mas enfim, eu vou deixar a Macedônia e a Espanha aqui pra baixo, né? Mesmo eu achando não muito lógico. Aquemênidas, Maiadas, Egito Antigo, Império Napoleônico, Otomanos, Espanha, Abássidas, Assírios, Bizantinos, França, Alemanha, França colonial, Alemanha, parte Rússia, Máuria, Babilônia, Cartago, Holanda e Portugal. Aqui não tá em ordem, viu, galera? Nenhum tá em ordem. Quer dizer, só Roma, que é o primeiro, Império Britânico o segundo. O resto aqui não tem ordem, não. Franca, Hititas, Japão, Sassânidas, Seleucidas, Ayubidas, Fatimidas, Hunos, Mogol, Império Seljuka, Áustria-Hungria, Império Austríaco, Polônia, Lituânia, Dinastia Qing, Suécia, Timuridas. Tá bom. Acho que tá bom, né? Eu não tenho tempo pra fazer a live, galera. Mas se eu fizesse em live, né, com a galera comentando no chat, acho que daria pra fazer uma tier list até mais apuradinha, né? Mas enfim, deixa um like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, padrinho na descrição, membro também, e valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros Campechabá, Roberto Teixeira, Ricardo Freitas, Marco Moura, Soviético F, Baiano, Kazuha Free, Kaiser Gustav, Mate, Victor Frioli, Vinícius Augusto, Sigma GF, Carlos Neves e Victor Alcântara. Muito obrigado por se tornarem membros.